Fala aí galera da Otaku Infinity, beleza? Aqui é o Matheus e hoje trazendo a análise do anime Death Note. Death Note é uma série de anime barra mangá escrita por Tsugumi Ohba e ilustrado por Takeshi Obata. Death Note conta a história de Yagami Raito, um jovem de 17 anos que termina encontrando um caderno sobrenatural com o nome de Death Note. Logo, Raito abre o caderno de cara e já tem as instruções de como usá-lo. E as mesmas dizem o seguinte: o humano cujo nome foi escrito nesse caderno morrerá. A morte não surtirá efeito se não estiver visualizando o rosto da vítima mentalmente. Raito acha aquilo ridículo, mas por alguma razão, Raito decide levar o Death Note até sua casa para que possa ler melhor as regras. E logo Raito testa o Death Note em um criminoso, e o criminoso realmente morre. Raito ainda não acredita e decide testar em outro criminoso, e o Death Note não falhou. O outro criminoso realmente morreu. Contudo, Raito decide iniciar uma punição divina nos criminosos, assim matando-os para criar um livro no mal, onde pessoas boas vivem felizes, e pessoas ruins são forçadas a se esconder de um inimigo desconhecido. 5 dias passam desde que Raito encontrou o Death Note, e o deus da morte Ryuki localiza Raito e diz ser o verdadeiro dono do Death Note. No início, Raito pensa que Ryuki iria o matar ou tirar a alma ou algo do tipo, mas Ryuki diz que não iria fazer nada, porque quando um Death Note cai no mundo dos humanos e um humano pega, aquele Death Note passa a ser dele. E o Shinigami só pode tê-lo de volta se o humano morrer. Tempo passa e vários criminosos começam a morrer. E é óbvio que a polícia ia ter que tomar alguma atitude com isso. Mas como eles não teriam como fazer nada, decidem chamar o detetive L. Em todos os casos que L assumiu, ele conseguiu resolver com deduções perfeitas, levando à prisão do culpado. Então a Interpol acredita que L resolverá o caso. Com ele no caso, as coisas começaram a ficar feias para Kira. Kira seria como Raito passou a ser conhecido. Em uma simples ação, ele conseguiu provar que ele existe, que Kira existe, desculpa, e que ele também está no Japão. E aí começa a luta épica de L e Kira. É mesmo? Ele vai me condenar à morte? Parece interessante. Eu aceito seu desafio, L. Os dois vão caçar um ao outro sem saber o nome nem o rosto que o outro tem. E o primeiro cuja identidade for revelada morre. Os humanos são tão divertidos. L. Kira. Vou caçar você até onde estiver escondido e vou acabar com você. Eu sou a justiça. Death Note tem um dos enredos mais fantásticos de todos os tempos. E Death Note tinha personagens épicos. E o vídeo ficaria sem sentido se eu não falasse um pouco sobre eles. Então eu vou falar um pouco do L e do Kira. Fica tranquilo, sem spoiler. Começando pelo Raito, que também é conhecido como Light. Ele é um dos personagens mais carismáticos do mundo dos animes e mangás. Raito tem o costume de manipular pessoas, mentir, matar, apenas para chegar onde ele quer. Às vezes, quando parece que acabou pra ele, todo mundo vai descobrir que ele é o Kira, ele consegue se safar de uma forma super inteligente e complexa. E é um dos personagens mais fantásticos que eu já vi. Agora falando do L, que é meu favorito. Bom, o L é órfão e foi adotado pelo Atari ainda quando criança. Anos se passam e ele termina virando o detetive lendário que conhecemos hoje. O L tinha algumas manias estranhas, mas eram essas manias que faziam ele ser um personagem único. Uma dessas manias era sentar nessa posição. Dizia a ele que quando ele estava naquela posição, seu raciocínio aumentava em 40%. Eu não sento assim porque eu quero, eu tenho que sentar assim. Se eu me sento normalmente, minhas habilidades dedutivas são reduzidas imediatamente em 40%. Bom, uma curiosidade é que havia uma razão fora do anime do mangá pro L sentar daquela maneira. Bom, o escritor do mangá, Tsugumi Ohba, sempre sentava daquela maneira
quando escrevia mangás. Dizia ele que era naquela posição que os melhores mangás dele eram feitos. E ele resolveu aplicar isso ao L também. Outra das meninas do L era comer doces, mas isso também tinha uma explicação. Dizia ele que o açúcar fazia bem ao seu cérebro, assim aumentando suas habilidades dedutivas. O incrível do L é que ele consegue sacar tudo o que está acontecendo. Não é como vocês pensam não, tipo, que do nada. Ele conseguia fazer uma explicação super inteligente para como ele chegou naquela dedução. Não é à toa que ele é um dos personagens mais queridos do mundo dos animes. Mudando um pouco de assunto, falando do desenvolvimento do Death Note. Bom, na época que Tsugumi Ohba criava o mangá, havia várias especulações de que o mangá seria um lixo, já que só mangás de luta faziam sucesso naquela época. Bom, Tsugumi Ohba não ligou para isso, porque ele estava tentando fazer um mangá diferente. Diferente, tipo, só de luta, ele quer uma coisa diferente. Ele quer fazer um suspense. Ele fez e chegou o grande dia do primeiro volume do mangá. E foi claro que todo mundo comprou o mangá com aquela curiosidade para saber se era bom mesmo. E eles não se decepcionaram. A maioria dos que compraram adoraram o mangá e se declararam fãs eternos da série. Death Note foi um sucesso estrondoso e não demorou muito para receber uma adaptação para o anime, que é dele que eu vou falar agora. O anime teve 37 episódios e 2 ovos. O anime foi criado pelo estúdio Madhouse. Bom, Death Note, atualmente, pelo menos na minha humilde opinião, é o anime mais bem desenhado. O nível de detalhes em cada parte do cenário é incrível. A dublagem do anime também não decepcionava, tanto na PTBR quanto na japonesa, que foi bem melhor. O anime também tinha uma soundtrack fantásticas, e openings e endings incríveis. Death Note ficou ainda mais famoso pelo anime, assim sendo um dos animes mais famosos de todos os tempos, e um dos mais polêmicos também. Falando agora do mangá, ele teve 12 volumes e mais 3 extras. Um deles é chamado de Death Note How to Read, que contava informações sobre alguns personagens e várias informações importantes para um entendimento melhor no enredo. Outro mangá que também foi lançado chamado de Death Note One Shot, que contava a história de um novo Kira. E também houve um outro extra chamado de Death Note Another Note, o caso de assassinatos de Los Angeles, que contava o penúltimo caso que o Eren resolveu antes de enfrentar Kira. Death Note também teve live actions, no total 3. O primeiro é chamado de Death Note The Movie, o segundo de Death Note 2 The Last Name, e o terceiro é chamado de Death Note 3 L Muda o Mundo. Bom, o primeiro e o segundo eram basicamente um mangá de uma forma super hiper mega resumida, com leves alterações. Bom, todo mundo criticou o final de Death Note, mas o live action final foi perfeito. Então tá aí, quem não gostou do final do anime, do mangá, corre lá pra assistir os live actions, que tem um final bem melhor. Bom, o terceiro filme foi o meu preferido, ele contava o último caso do L. Bom, vou dar uma sinopse e resumo pra vocês, pra vocês estarem ficando um pouco mais por dentro do filme, tá? Então vamos lá. O lendário detetive L deve enfrentar a terrível ameaça de um vírus altamente mortal, que pode destruir toda a humanidade, antes que seu tempo acabe. A primeira vez que vemos L usando mais que sua inteligência para resolver um caso. Então, bom, é um filme bem interessante. Eu gostei bastante desse filme. Esse filme é pra quem é fã do L. Chegando à conclusão final, Death Note é um anime único. E você que gosta de Miranik, Death Meio Borderland, Elfen Light e outros animes desse estilo, você deve tudo isso a Death Note. Pois se o mangaka tinha coragem de fazer um mangá nesse estilo, Death Note, digamos que os encorajaram. Então, obrigado aí ao Death Note. Bom pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de clicar em gostei, comentar aí, se inscrever no nosso canal e adicionar os favoritos. Então é isso aí galera, falou e fui!